Amados, estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra de Deus ao teu coração. Felizes e alegres por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã de terça-feira, quando estamos então nos preparando por mais um dia de lutas, de pelejas e também de muitas conquistas e de muitas vitórias. Para a nossa meditação no Senhor, eu quero ler contigo uma palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Aquilo que é visível não foi feito de alguma coisa que podia ver-se. Amados, na manhã desse dia, esta palavra de reflexão aos nossos corações, porque a fé é a base do cristianismo. O texto diz que pela fé, o escritor Anônimos aos Hebreus nos traz esta reflexão quando ele fala da fé. No capítulo de número 11, versículo de número 3, nós lemos o texto dizendo que pela fé é que entendemos que os mundos foram criados. Pela fé. Se nós não tivermos fé, de maneira nenhuma creremos que as coisas foram criadas por Deus. O escritor anônimo diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados. Seja estes mundos espirituais, seja estes mundos materiais. Todas as coisas nós só creremos se tivermos fé. Por outro tipo de estudo, por mais sábio que seja, jamais compreenderemos esta maravilha que recebemos de Deus. A fé para acreditar que Deus existe. A fé para acreditar que Jesus veio para nos resgatar das nossas mazelas. Pela fé, entendemos que foram criados os céus, foram criados a terra, os planetas, foram criados os rios, foram criados os mares, foram criadas as constelações estelares, foram criados os planetas, foram criados os homens. Pela fé compreendemos que foram criados os mundos, o mundo animal, o mundo vegetal. Todas as coisas foram criadas a partir de aparência alguma. Deus, com o seu imenso poder, criou todas as coisas. E para que creiamos então na palavra de Deus, precisamos de ter fé para acreditar nas coisas criadas por Deus. Foram criados os trovões, criado as cachoeiras,
as matas, as plantas, tanto as ornamentais como as comestíveis. Foram criados os micros organismos. Nós próprios fomos criados do pó da terra. Fomos criados de maneira incompreensível. O salmista diz que ainda antes de ter sido formado no ventre materno, o Senhor já nos conhecia. Ainda antes de termos tomado forma, os nossos ossos ainda não existiam. As nossas células ainda não existiam. Nada ainda existia. E pela fé entendemos que o Senhor já nos contemplava. O Senhor já nos contemplava como um povo eleito, uma nação adquirida. Fomos resgatados pelo poder da fé, da nossa vã maneira de viver. E agora aqui estamos, felizes e alegres, preparados para mais um dia de vida. E precisamos ter fé. Fé que as coisas irão acontecer. Que Deus estará nos ajudando. Que venceremos mais esse dia. Que muitas conquistas teremos. Que esta data seja uma data marcante na minha, seja uma data marcante na tua vida. E que com esta palavra de fé, abre-se então os portões da galeria dos heróis da fé. E nós vamos ver os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, obteram vitórias, conquistas, fizeram proezas, porque acreditaram no poder da fé. Foram livres do fogo ardente. Foram livres de todas as provações, privações, como Jó foi. Pela fé, Sara, depois de uma velhice avançada, ela teve o prazer de ser mãe de Isaac. Pela fé, Raabe se envolveu com o povo de Deus e recebeu a sua grande vitória. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Pela fé é que cremos no Evangelho de Cristo Jesus. Muito mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu que Jesus Cristo é o Senhor. Que esta palavra de fé, de esperança, de certeza, ela fique reinando neste dia, nesta terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. Uma palavra viva, uma palavra poderosa. Uma palavra de fé, uma palavra de que seremos vitoriosos. Uma palavra que este dia será um dia de bênção e de vitória. Pela fé, alcançaremos os nossos objetivos, os nossos planos serão concretizados. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencermos este dia de trabalho, este dia de peleja, este dia de alegria, este dia de um revestimento maravilhoso. Pela fé, entendemos que todas as coisas foram criadas a partir de nada que se via. Deus criou todas as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E todas as coisas que existem nos céus
foram criadas. Como anjos, como principados, como dominadores, todas as coisas do céu, da terra, dos mares, os grandes oceanos, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus. E pela fé entendemos, então, que precisamos a cada dia, nós que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, buscar a fé para que sejamos, então, livres da ira futura e possamos, então, desfrutar, descansarmos em Deus, sabendo que Ele proverá para si aquilo que for necessário em nossas vidas. Assim como proveu a Abraão no dia do grande sacrifício. Abraão pronto para imolar o seu filho, Isaque. Pela fé que ele recebeu, ele estava pronto a fazer o sacrifício. Mas na hora oportuna, o Senhor bradou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa com o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E porque temestes e creste na palavra dita, tiveste fé na palavra dita, a tua descendência será grande como os peixes no mar. A tua descendência será como os grãos de areia que existem. Pela fé, somos vitoriosos. Eu oro contigo e te convido a reconciliar com o Senhor. Se você afastou-se do Evangelho por algum motivo, nesta data, nesta manhã de terça-feira, é o dia da reconciliação. Nesta data, é dia de você aceitar a Jesus como Salvador e ser transportado das trevas para a maravilhosa luz. Pela fé entendemos que todas as coisas foram formadas. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, nesta hora eu oro com meu irmão, com a minha irmã, abençoando a sua vida. Quando nesta manhã, este teu filho, esta tua filha, tem a oportunidade de ouvir a voz do pastor em seu lar. E agora eu intercedo, Senhor, por estas vidas, concede-lhes vitória, e que esta terça-feira seja a terça-feira mais feliz das nossas vidas. Pai, te louvamos por tudo, no nome doce de Jesus. Eu ministro a bênção apostólica, que está escrita conforme Paulo escreveu na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, onde ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações. E todos nós que cremos, digamos então juntos em uma só voz: amém, amém e amém.